Já estamos no ar. Nesta terça-feira, 14 de junho, aqui com o nosso convidado de todas as terças-feiras, o tributarista, o servidor público, o que compreende muito dessa questão fiscal, tributária, econômica, de gestão, Geraldo Pereira. Boa noite, Pereira. Boa noite, Brana. Boa noite a todos que estão aí ligados. Pereira, Estamos aqui dispostos a debater os assuntos do momento. o friozinho aqui no Acre passa rápido, né? Já foi embora, né? Ainda bem, porque eu não sou chegado a frio, viu? Pois é, eu até gostava mais, mas você vai ficando mais velho, aí vai ficando mais complicado, né? Vai ficando com mais frio, rapaz. Qualquer coisinha já tô, entendeu? Mas eu gosto do frio, mas eu já gostei mais, entendeu? Agora já é mais complicado. Pereira, Já vai envelhecendo, vai ficando mais sensível. é verdade. A gente está começando essa nossa conversa aqui de terça-feira e tem aí vários assuntos, muitas coisas polêmicas acontecendo aqui no Acre, ligada à gestão, administração, a comando de governo, também na área econômica. Mas eu queria começar com essa questão que a gente tem que falar aqui bem, porque muita gente ainda não compreendendo essa questão aí desse PL aprovado no Senado, que limitou a alíquota de ICMS para o combustível, gás e energia, né? Em 17%. Eu queria que você explicasse isso aí didaticamente para o nosso navegante, porque aqui no Acre, pelo que eu sei, a alíquota do combustível é 25%. Então, você coloca lá 1 litro de gasolina, custa R$ 8. O Estado, o empresário lá, o dono do posto, tem que recolher daquele 1 litro de gasolina 25% daquele valor que ele cobrou lá. E agora o governo está reduzindo esse cálculo, né? Reduzindo esse índice para 17%, dizendo que isso vai resolver o problema desse alto custo do combustível. Então, eu queria que você explicasse isso aí para o nosso navegante. Pois é, o Brana. Isso parece no primeiro momento uma coisa boa, mas não resolve o problema, porque não resolveu o problema cambial. O que o governo federal está se omitindo de ter uma conversa mais franca com os seus cidadãos é no sentido de dizer a verdade. Por que que o preço do petróleo, dos combustíveis, chega a esse valor? Certo. Historicamente, já há mais de 20 anos, nós temos a mesma tributação no Estado. E o preço no governo, no começo do governo Temer, e depois para o governo Bolsonaro, estava aí em torno de R$ 3 a gasolina. E Certo. o que é que houve de novo de política tributária, de aumento de impostos para que os combustíveis chegassem a quase R$ 8? Nada, né? Não foi a tributação. É. De maneira nenhuma foi a tributação, porque isso já vinha acontecendo. O que aconteceu foi exatamente uma política cambial. A primeira política injusta quando se está dolarizando o álcool, o etanol, que se é adicionado à gasolina. Ou seja, o que é que tem a ver os 30% de etanol com a importação de combustíveis? Nada. Absolutamente É nada. preço real. Mas quando compõem os combustíveis, a gasolina, no caso, passa a ter e ser tratado com a mesma política cambial, o preço internacional. No mínimo, o álcool, o etanol tinha que ficar fora dessa conta. E É, o- depois, certo. sim, Bruno, Não, pode falar, depois eu falo do álcool. e depois é o seguinte, nós não importamos tudo, nós importamos 30% a 32% dos produtos importados que compõem o preço, a formação dos combustíveis, compõe o preço dos combustíveis, em torno de 32%. Então seria justo que a tributação acontecesse, a política cambial, em cima desses 32%.
Aí vai gerar muito lucro, a Petrobras mesmo, e dividir lucro com seus acionistas. Inclusive o governo federal, que recebeu mais de 20 bilhões, entendeu, de dividendos. O governo federal recebeu. Então, esse é um erro de governo, de política de governo. Para eles está certo, né? Porque eles estão um governo liberal que defende o capital internacional, inclusive, né? Não sou contra, mas com as limitações. Eu acho que quem investe, o investidor, deve ser bem remunerado e que nós temos que atrair mais investidores, mas sem essa maquiagem. Nós temos que tributar o que efetivamente impacta na formação dos preços, né, daquilo que é importado. Isso é uma injustiça que se faz. Nesse caso, reduz a tributação pelo perigo que é. Faltou medicamento, faltou dinheiro para fazer construir a nossa infraestrutura, que ainda são precárias. Falta investimento mais na educação, né, na agricultura. Então, esse dinheiro está saindo da conta do bolso do povo para financiar os serviços que o povo precisa. Mas o povo quer pagar, nós queremos pagar um combustível mais barato? Queremos, todos queremos. Desde que seja uma política correta. E não essa que está se fazendo, eleitoreira. Inclusive, tudo que está se fazendo termina em dezembro. Depois de dezembro, meu amigo diz, não, o meu compromisso é até dezembro, agora volta tudo que era antes. E aí, como é que fica? Quem votou em quem achava que estava fazendo o correto, vai ficar com cara de quê? De paisagem. Porque, o Brana, a alíquota hoje dos combustíveis é de 25%. De 25%. Tá. Aí ele vai reduzir, a proposta lá e já passou, vai reduzir para 17%. Ou seja, 8 pontos percentuais. E não é só isso, 8 pontos percentuais. 8 pontos percentuais representa uma queda na arrecadação dos combustíveis de 32%. Porque não é também só combustíveis, é combustíveis, energia elétrica e comunicações. Esse bolo aí na arrecadação representa quase 70% da arrecadação do Estado do Acre. Se nós tínhamos uma arrecadação do Estado de 2 bilhões de reais, 70% vai dar 1 bilhão e 400 milhões. E tira 32% desse 1 bilhão e 400 milhões, já vai dando aí quase 450 milhões de perdas. Entendeu? Uma conta ligeira. Mas o governador disse que vai apoiar, que endossou o que o presidente dele disse. Porque diz o seguinte, que aí a dívida que o governo tem com a União, ele vai amortizar essa dívida. Deu com a mão, puxa com a outra, tranquilo. Mas não seria mais justo, o Brana, o governo federal, o presidente Bolsonaro, devolver o que ele pega de dividendo da Petrobras, são 22 bilhões, e reduzir isso lá na fonte, na formação do preço da Petrobras, do que fazer essa chantagem com os estados? Quem é o governador, quem é o político que vai ser contra em reduzir preço de combustível? Nenhum. Por mais que não concorde com essa situação, vão votar a favor. Por quê? Porque é uma medida eleitoreira de lá, e você acha que vai parecer algum herói político dizendo que é contra? Até porque não tem lógica, né? Mas ninguém se levanta para dizer, presidente, pega os 22 bilhões que o governo federal retira da Petrobras como dividendos, devolva para a Petrobras para amortizar o preço do petróleo, dos combustíveis. E aí, diminuir o impacto do preço para o consumidor. Isso seria uma medida acertada, justa. Porque depois que terminar dezembro, a política cambial até lá já vai estar atropelando tudo isso, porque continua vinculado ao dólar. Então, isso
é um dilema, criaram um embrulho, foi um nó. Já ouviu falar no Dibra da Vaca, você lembra, né? Lembra peladeiro, né, do interior, a gente chamava de Chagão, Dibra da Vaca, bandicuia, quando passa a bola por cima da cabeça, né? E já me disseram que você era um bom jogador, então, um bom futebolista. É Pois é. verdade, fiz gol lá em Sena antes de vir embora para cá. Era gol contra ou a favor? Derrotando o Grêmio lá em Cena. Olha aí, olha aí. E não é fácil não, porque o Grêmio batia forte, né? O Grêmio era o nosso rival principal lá. Então, Branda, ele jogou a bola para um lado, pegou da outra, deixa com. Agora é com vocês aí. E aí, quem é que vai ser contra? Agora eu quero ver também, agora, tirando 400 milhões da arrecadação, como que fica... Pereira, então o Acre perderia aí em torno de 400 milhões agora? É uma conta que eu estou fazendo aqui, não é uma conta checada. Estou fazendo agora aqui, conversando contigo, imaginando aqui o cenário. Mas é muito dinheiro. Sim, mas vamos dizer que seja aí por volta desse número, 350, 400, 420, por aí. Isso seria esse ano já? Esse ano, a perda anual, né? Em um período de 12 meses. Esse restante de ano, aí você tem que dividir isso aí só por 5, né? Valendo a partir de agosto, né? Uhum. Então, seria aí em torno de... sei lá, vai dar quase 170 milhões, 180 milhões. É muito dinheiro. E isso impacta também nas prefeituras, porque as prefeituras, por exemplo, Rio Branco participa em 11% aproximadamente da arrecadação do ICMS. Entendeu? Uhum. Rio Branco. E isso vai dar mais de 45 milhões para esse ano, vai perder aí em torno de 20 milhões aproximadamente. Isso é muito dinheiro para o município de Rio Branco. E os municípios menores? Não é isso? É verdade. E depois dessa conta toda, desses 400 milhões aproximadamente aí, 25% desse dinheiro vai para a educação. Ou seja, vai estar faltando lá aproximadamente 80 milhões num período de 12 meses, se isso continuar. Né? Nesse período vai estar faltando aí 30 milhões aproximadamente para a educação. Para a saúde, 15%. Entendeu? Então, são dinheiro de contas que não deveria ser mexido. A não ser que faça um remanejamento de outras dentro do orçamento e mandar dinheiro para lá, para a saúde e para a educação. Porque já é precário o serviço e tirando dinheiro, essa fonte importantíssima de financiamento do serviço de educação e saúde, isso cria um impacto para o usuário do serviço. Isso não é fácil agora administrar esse déficit orçamentário por conta da diminuição da arrecadação. Ô Pereira, você tocou aí na questão que nenhum político vai votar contra, e vamos esclarecer aqui. A bancada do Acre, a bancada de senadores, os 3 senadores votaram pela aprovação desse PL, desse projeto de lei, que limita em 17% o percentual do ICMS para os combustíveis, comunicação e energia, não é isso? Isso. Energia. Muito bem. Claro, do ponto de vista político e até da defesa de uma redução de impostos, eles votaram corretamente. Claro, se eu estou lá, eu também votaria pela redução do imposto do ICMS. Eu também faria a mesma coisa. Mas vamos analisar o seguinte, que é isso que a gente tem que... não pode deixar passar e tem que falar. Vamos pegar o caso dos combustíveis. Então, os combustíveis estão sendo hoje reajustados, não porque o ICMS é muito ou é pouco, porque o ICMS aqui no Acre já faz na eternidade 25%. Então, do ponto de vista do ICMS, o combustível não aumentou faz 20 anos, mais ou menos. Exatamente. Mas, como a política de reajuste, de atualização de preço da gasolina, do diesel, está indexada ao dólar, imediatamente, com a redução do ICMS, vai até baixar
o preço do No combustível. primeiro momento, sim. Vai até baixar, mas como está indexado a política de aumento, a política de preço do combustível, não demorará muito, ou volta a aumentar e até ultrapassa o valor que está atualmente. Porque não vai alterar a política cambial. Exatamente. Vai só reduzir imposto aqui na ponta. Então, na verdade, a gente tem que deixar isso muito bem claro. O presidente Bolsonaro não está sendo sincero com a população. Ele não está sendo sincero quando ele diz que o problema do combustível é o ICMS dos estados. Ao contrário, ele vai prejudicar estados como o Acre e não vai resolver o problema dos aumentos constantes da gasolina, do diesel e do gás. Porque ele não teve coragem de mudar a política de aumento de preço de combustível que foi adotada pelo Temer. Ele não teve coragem. Ou seja, ele tomou uma decisão de não fazer nada, de prestigiar os acionistas, que a maioria é estrangeira. A maioria dos acionistas é estrangeira, não é do Brasil. Eles ganharam aí 40 bilhões, o governo federal levou 20 bilhões, mas os acionistas levaram 40. Exatamente. Em E cima vão continuar. em cima E vão continuar levando a parte em deles. cima do lombo da sociedade. Não vai diminuir o repasse e o dividendo do governo federal. Exatamente. Ele não abriu mão da parte dele. Então, entendeu? Ele fez uma política com o chapéu dos outros. Exatamente. Então, olha, inclusive, Brana, esse é um assunto delicado e eu acho que ninguém da política aí, o ex ou o atual, tem a coragem de falar esse tema que eu estou falando. Porque não é politicamente correto. Vão logo dizer, pô, você é maluco? Você é contra isso? Porque eu já fui gestor, não estou mais lá, mas não posso me acovardar nesse momento, porque eu sei das necessidades, do tamanho do buraco, do problema que é administrar o estado do Acre. Eu não posso, apesar do governador, que para ele também é muito delicado dizer não, ter concordado, mas eu emito aqui minha opinião, eu acho que é até corajosa de dizer que eles fizeram um jogo duplo, entendeu? Fizeram um jogo apenas com a finalidade eleitoral, porque o estado do Acre precisa desse recurso. Aí alguém vai dizer, mas Pereira, vai ficar mais dinheiro no bolso do povo. Sim, vai ficar mais dinheiro no bolso do povo, mas logo isso aí vai ser absorvido, mas seria mais justo que esse dinheiro, e aí eu falo para todos, fiquem espertos, quem está batendo palma hoje para essa decisão do governo federal, se vai diminuir a passagem do seu ônibus. Entendeu? Se diminuir, se chegar lá na passagem do ônibus, aí eu digo que foi certo. Aí eu vou bater palmas e dizer, olha, realmente eu estava equivocado. Mas não vai reduzir a passagem de ônibus. Porque esse sim, o transporte coletivo é que deve ser tratado com muito cuidado, com muito zelo, ser subsidiado, porque ali, meu amigo, às vezes o cara não tem dinheiro para ir procurar emprego, pagar passagem para ir procurar emprego. Então, o transporte coletivo deve ser bem tratado. Agora, eu tenho meu carro, vou estar usufruindo dos espaços públicos, né? Tem uma rua bem feita, bem cuidada, e o transporte coletivo, como é que fica? Esse transporte coletivo é que devia receber os subsídios, esse dinheiro que vem aí, que diz que é muito, que fosse lá para subsidiar a passagem de ônibus, o transporte coletivo de uma forma geral. O Pereira, entendeu? na verdade, você está falando uma coisa que não são só os políticos que não falam, não. A imprensa do Acre não fala isso que você está falando aqui. Né? Você não vê isso sendo dito aqui na imprensa do Acre. Pessoal, a limitação do ICMS, se for 0%, se for zerar, não vai mais ter ICMS para o combustível, mesmo assim não vão parar, não vão cessar os aumentos, porque está atrelado ao dólar.
É isso que tem que ficar Exatamente. muito claro. Pode zerar, não, olha, a partir de agora não vai mais incidir nada, zero em cima do combustível. Mesmo assim, o combustível vai aumentar toda semana, porque o Bolsonaro não teve coragem de adotar a política que era adotada lá no governo da Dilma Es- e do Escreva o Lula. que eu estou dizendo. Mesmo os atuais governadores que foram favoráveis, passando as eleições, eles começaram, vão se reunir via Confaz para lutar para aumentar a tributação dos combustíveis, das comunicações e da energia elétrica. Por quê? Porque é o caminho mais fácil de arrecadar. Claro. Agora, Entendeu? Pereira, para a gente finalizar esse assunto aqui e entrar numa questão de gestão, para a gente ir finalizando, já estamos com 23 minutos. O álcool, né? A questão do álcool, que é um produto nosso, que é uma commodity nossa, não tem justificativa o preço do álcool ser praticamente igual ao preço da gasolina. Isso é uma coisa que eu nunca me convenci com isso, Pereira. É um absurdo. A gente tem uma possibilidade de andar com automóvel a álcool, mas a gente não coloca o álcool porque o álcool é quase igual ao preço da gasolina, ou seja, não compensa aqui, não compensa em São Paulo, não compensa em Pernambuco, não compensa em nenhum canto. É isso mesmo. Eu, e é importante, né? O álcool é uma energia limpa, né? Para nós aqui, né? Antigamente, como se tocava fogo na palhada, era complicado, né? Para poder fazer o corte da cana, primeiro se tocava aquele fogo na palhada e daí vinham os cortadores atrás. Hoje em dia não se corta mais a palhada como se cortava antigamente, né? E eu, Brana, ainda é mais claro para mim dizer isso, e eu fico à vontade para dizer, que eu não pretendo mais cargo administrativo, de gestão, nenhum, entendeu? Na minha vida. Eu acho que a minha colaboração com a gestão eu já dei, não tenho essa pretensão de voltar nem um dia da minha vida ser gestor de políticas públicas. Pereira, vamos entrar aqui nessa questão da gestão. Nós estamos vivendo aqui um problema aqui no Acre, aqui em Rio Branco especialmente. Pelo menos aí 10 crianças perderam a vida aí nos hospitais públicos aqui da nossa cidade. Esse debate chegou na Assembleia Legislativa, chegou na mídia e tudo mais. E eu queria que você falasse, porque parece claro que o governo atual, que falava muito que faltava gestão nos outros governos, tinha dinheiro, faltava gestão, não, não está fazendo aquilo que ele mesmo prometeu, né? Quer dizer, adotar a administração pública de uma boa gestão. Porque esse fato que está sendo denunciado na imprensa, no parlamento, de que crianças estão morrendo porque não tem remédios básicos, porque não tem leito, porque não tem UTI, é uma questão de gestão, não é? É isso mesmo. Se você olha na conta do Estado do Acre, no balanço geral do Estado, o fechamento do dia 31 de dezembro de 2021, você vê que tem muito dinheiro sobrando na conta do governo, mais de 200 milhões, entendeu? Dinheiro livre, e não foi economia, ali não foi economia, deixou de gastar, né? Então, isso é qualquer um administrador, não é só esse, falando aqui do governador estadual, não, entendeu? É qualquer gestor. Se deixa dinheiro lá, a não ser que ele seja resto a pagar, e se não foi de uma economia, economizou no gasto com combustível, com energia elétrica, com material de consumo, ou fez mais o que era para fazer com menos dinheiro, manteve a qualidade do que foi feito. Isso é economia, né? Mas é economia simplesmente porque deixou de gastar. Ou Isso é um cumprir o problema. orçamento, né? Exatamente. Não executou o orçamento que ele discutiu com a sociedade, que mandou para a Assembleia, que foi aprovado, entendeu? Então isso é complicado, porque quando se diz que um governante diz que economizou dinheiro, fica vulnerável a essa queixa da sociedade, a esse reclamo, por conta, por exemplo, no caso que aconteceu aí das mortes, e ainda mais pela constatação que fizeram de que falta medicamentos básicos e, mais importante, baratos. Então não foi por falta de dinheiro mesmo. Estava corretíssimo o governador que não era por falta de dinheiro.
né? Foi falta de gestão. E aí não é o governador, mas não é o governador, é o time todo. Quem é o gestor do estado do Acre é o governador, né? Então, no fechado do livro ali, realmente é a ele que cabe essa responsabilidade política, né? Responsabilidade política, por conta de que tinha dinheiro no caixa e faltou medicamento. Se faltou, nesse caso, planejamento, logística, né? É muito importante a logística, né? Às vezes até tinha um processo de compra, mas foi protelando aqui, protelando ali. A gente sabe da dificuldade também de licitações, né? É preciso que diga, olha, não, esse medicamento que está faltando foi licitado, a empresa uma recorreu, e fica assim. Aí tinha que comprar emergencialmente, que medicamentos importantes, básicos, como dipirona, não pode faltar na rede hospitalar, né? E Se no tem caso problema, desse, há justificativa, né? a justificativa e compra direta, enquanto resolve o problema da licitação. Pereira, só para encerrar, você está sendo convidado aí para participar, para ajudar na formulação de programa de governo de um candidato. O que é que está sendo discutido aí para esse futuro candidato aí que você está ajudando a formatar esse programa de governo? Eu ajudo naquelas que vão me perguntando, né? Eu não sou oferecido assim, eu falei, não. Oh, como é que a gente seria melhor fazer dessa forma aqui? Aí eu discuto com a pessoa, coloca os cenários, entendeu? O que é possível, os caminhos mais curtos, né? O que dá menos trabalho, né? Então é isso, como fazer o orçamento, você criar as prioridades, né? Sem inventar nada, principalmente sem invencionice. Sem inventar a roda, Fazer né? o simples, até porque sobra menos de 12%, pessoal. Sobra menos de 12% para fazer investimento, a não ser que venha dinheiro das emendas parlamentares, das operações de crédito. A operação de crédito é tomar dinheiro emprestado, porque de recursos próprios sobra menos de 12%. Entendeu? Então tem que ser extremamente com o pé no chão, simples e mais importante ainda. Não é aqui o Pereirinha ajudando aqui, como fazer um plano de governo, que se vai criar uma solução para o povo do estado do Acre. Seria muita prepotência minha e de qualquer candidato. A orientação que temos, e em boas conversas, é que isso tem que vir lá do interior. A prefeitura, que tem já o seu plano de governo e o seu PPA, os seus orçamentos, que o governo que está planejando agora, e é o que nós estamos fazendo, olhando o orçamento daquela prefeitura, o seu plano de governo, para que seja complementar. Não é? Senão você quer fazer, vou fazer 10 quilômetros de ramal no município A. A prefeitura de lá tem dinheiro para fazer 1 quilômetro de ramal. Pronto, junta, dá 11 quilômetros. Aí vamos escolher onde é que nós vamos fazer, prefeitura e estado, onde nós vamos fazer 11 quilômetros de ramais. Quais são os ramais principais? Isso é mais importante, e inclusive ouvindo também com a maior importância as câmaras de vereadores, porque são os vereadores do interior e da capital que são demandados pelo serviço público. O Estado mora nas cidades. Então não adianta o Estado querer criar, inovar pelos seus pensadores, as figuras importantes da economia que estão fazendo os orçamentos, os planejamentos. Tem que vir as demandas lá do Jordão, de Santa Rosa, de Manoel Sotomatur, de Porto Valta, de Assis Brasil, desses municípios maiores, principalmente nas comunidades que moram no Caquetá, aqui na região do Porto Acre, do V, Vila do Inca, entendeu? Lá no Icuriã, da nossa Assis Brasil, que eu gosto muito daquele povo. Ali é que nós temos que enxergar quais são as demandas deles. Aí a gente faz um plano, atendendo minimamente as suas necessidades, porque não dá um governador dizer que mirabolantemente vai fazer um planejamento e que depois vai construir o seu plano de governo, o PPA, Plano Plurianual,
dizendo que vai resolver os problemas. Não vai. Esse é calote. Já é um estelionato antecipado. Tem que ter uma conversa franca com as pessoas para que aquela comunidade eleja as suas prioridades.